Bom, boa tarde a todos. Vamos continuar então nossas aulas de laboratório de compiladores e nessa aula nós vamos falar sobre o gerador de analisadores sintáticos chamado Bison. Esse gerador de analisadores sintáticos é a versão free do IAC, ou seja, é a versão GNU do IAC. O Bison é a versão GNU do IAC. E o Bison ele gera, né? O Bison ele gera um analisador sintático ascendente, um analisador sintático bottom-up. E o algoritmo utilizado, né, é o algoritmo LALR. Então, esse algoritmo ele é um pouquinho diferente do algoritmo que a gente viu na aula anterior, ou seja, ele é um pouquinho diferente do algoritmo LR, porque ele usa um token de look ahead para saber quando fazer a redução para um determinado não terminal da gramática, tá? Mas o que a gente precisa saber por enquanto é que ele é um gerador de analisadores sintáticos e ele faz uma análise sintática do tipo ascendente. Ele pode ser utilizado juntamente com o Flex para a construção rápida de um compilador, ou ele pode ser usado de forma separada, isso fica a seu critério, né? Então, da mesma forma que você usa o Flex para gerar um analisador léxico, você pode usar o Bison para gerar um analisador sintático, né? Do tipo ascendente, do tipo bottom-up. E a vantagem disso, né, é que o analisador bottom-up ele reconhece uma classe maior de gramática que o analisador top-down. Então, você não precisa fazer uma transformação da gramática para poder gerar um analisador do tipo bottom-up, né? Então, por exemplo, se a gramática for recursiva à esquerda, você não precisa transformar essa gramática numa gramática recursiva à direita, né? Nada disso, né? Como você tem que fazer no analisador top-down. A gente viu isso na aula anterior, ok? Então, aqui a gente só está recordando e dando um overview para quem não assistiu à aula anterior. Como é que funciona o Bison, né? Você tem a sua gramática especificada num arquivo .y, né? Não só a sua gramática, né? Não só as regras de produção da sua gramática, como também as ações semânticas que você toma quando você tem uma determinada regra de produção, né? O que você faz após você analisar sintaticamente aquela porção correspondente àquela regra de produção, ok? Então, quando você termina, né, de analisar sintaticamente um trecho de código, né, um trecho de código-fonte correspondente a uma determinada regra de produção no Bison, você vai disparar uma ação semântica e essa ação semântica está associada a essa regra de produção e tanto a regra de produção quanto a ação semântica associada, né, tanto as regras de produção quanto as ações semânticas associadas a essas regras de produção estão contidas no arquivo iac.y, né? Então você vai submeter esse arquivo aqui, .y, para um compilador, para o gerador aqui, para o IAC ou para o Bison, né? O gerador de analisador sintático aqui. E esse gerador ele vai gerar para você um arquivo y.tab.c, que é o arquivo que contém o seu analisador sintático ascendente. Ok? Em seguida você vai submeter esse arquivo para um compilador C, que vai te gerar um A.out, que vai ser o seu compilador, vai ser o seu parser, que vai ser o seu analisador sintático. E aí você vai rodar esse seu executável num fluxo de entrada e vai obter um fluxo de saída. Esse tipo de esquema aqui, ele é utilizado quando você usa o Bison de maneira individual. Mas muitas vezes você quer usar o Bison junto com o Lex, né? Então, como é que você faz? Inicialmente, você vai rodar o Bison na sua especificação de gramática e de ações semânticas, né, que é o, digamos, Pascal.y, se você estiver construindo um analisador ascendente para a linguagem Pascal, por exemplo, né, com a opção "-d". Então, quando você roda o Bison com a opção "-d" no arquivo .y, você vai ter gerado um y.tab.h e um y.tab.c. Esse y.tab.h vai ter as definições dos tokens da sua
da sua gramática, ok? Então, quando você especifica a sua gramática, você especifica os tokens, ou seja, os terminais da sua gramática, né? E os não terminais, né? E as regras de produção, ok? A gramática, ela, se você se lembra, ela tem quatro coisas, né? A gramática é uma quádrupla. Então, a gramática ela tem o quê? Ela tem o símbolo inicial, ela tem as regras de produção, os símbolos não terminais e os símbolos terminais, né? No arquivo y.tab.h, você vai ter os defines para os símbolos terminais, ou seja, para os tokens, ok? O y.tab.c, da mesma forma que antes, é seu analisador, é o código-fonte do seu analisador ascendente. Esse código-fonte você vai compilá-lo com o GCC, né? Com o compilador C aqui no caso, pode ser o CC, pode ser o GCC, né? E você também vai ter, né, um Pascal.l, né, que vai ter aí no caso a especificação da formação dos seus tokens, ok? No Pascal.l você vai fazer uma inclusão do y.tab.h. E esse arquivo .l, que tem incluso nele o y.tab.h, vai ser compilado pelo gerador de analisadores Lexicus Flex, né? E vai gerar o lex.yy.c. Então ele também vai ser compilado com o GCC, ele vai gerar um lex.yy.o, o y.tab.c vai gerar um y.tab.o, esses dois vão ser linkados e vão gerar o seu compilador Pascal.ez. Então, como é que é a especificação IAC, né? Bom, a especificação IAC ela tem três partes, né? Códigos ou definições em C ou estruturas de dados, né? Que você queira que seja copiado ipsis literis, né? Ou seja, textualmente para o arquivo de saída, né? Quem que é o arquivo de saída do IAC? O arquivo de saída é o y.tab.c. Então, se você quiser copiar alguma coisa textualmente para o y.tab.c, você vai colocar esse trecho de código, ou essa estrutura de dados, ou esse include dentro de %, abre chaves e %, fecha chaves, ok? O arquivo ele tem três seções, como um arquivo .l, né? O arquivo .y ele tem três seções. Então, na primeira seção você tem as declarações IAC, declarações C, né? Que você quer copiar textualmente para o arquivo de saída, que essas declarações de C, elas são entre %, abre chaves e %, fecha chaves, né? E aqui você tem as regras de tradução. O que são as regras de tradução? São as regras de produção juntamente com as regras semânticas, juntamente com as ações semânticas, né? Que vão ser disparadas quando aquela regra de produção com aquela sintaxe for reconhecida pelo analisador ascendente, ok? Então, quando a regra sintática é reconhecida pelo analisador ascendente, a ação semântica é disparada. Então, essas regras de tradução, elas são produções da gramática, né? Elas são regras de produção da gramática com as ações semânticas, com ações semânticas associadas a cada uma dessas produções. Então, você tem uma regra de produção 1 e uma ação semântica que vai ser disparada quando essa produção 1 for reconhecida, né? Você tem uma produção 2, uma ação semântica 2, que vai ser disparada quando essa produção 2 ela for reconhecida. E assim por diante, ok? E na última seção, que é a terceira seção, que vem depois desse separador por cento aqui, que é o segundo separador. Então, depois do segundo separador, você tem a terceira seção. E nessa terceira seção, você pode colocar procedimentos auxiliares definidos pelo usuário, ou mesmo uma função main aí, que vai chamar a função que faz análise sintática do programa do usuário, né, do programa que o compilador vai compilar, né, que o analisador sintático gerado vai analisar, né, que ele vai compilar. E essa função, no caso do IAC, é o YYParse, né? Então, o que você coloca normalmente na primeira seção do arquivo IAC, né? Normalmente, nessa primeira seção, você tem os %token, né? Então, você vai dar nome para os seus tokens, né? E esses nomes de tokens vão gerar defines, né? E esses defines eles vão ficar no código y.tab.h. Aqui está errado, né?
certo? E esse y.tab.h ele vai ser incluído, né, no arquivo .flex, no arquivo .l, né, no arquivo .lex. Então, no último exemplo Lex que nós apresentamos para vocês aqui, né, no último exemplo Flex que nós apresentamos, os defines eles foram especificados pelo próprio usuário. Mas quando você usa o Flex junto com o Bison, o que você faz? Você define os .token na primeira seção do arquivo .y, ok? Ou seja, né, antes desse primeiro por cento aqui, você vai definir os % token aqui, que são os tokens que você vai estar utilizando aí na sua análise sintática, vai ser o nome dos seus terminais, né, o nome que você está dando para os seus símbolos terminais aí, ok? E cada um desses % token que você está definindo vai gerar um define no código y.tab.h. Então, o que você vai fazer? Você vai incluir esse y.tab.h no seu arquivo .l. A gente vai ver isso depois, ok? Então, você especifica esses defines, né, automaticamente no Bison, né, usando o % token. Então, observe que cada terminal ou não terminal em uma gramática com atributos possui um atributo associado a ele, né? Se for um símbolo terminal, esse atributo do terminal fica na variável YYEval, ok? No caso de um não terminal, o atributo ele fica no union, né? E essa union, o usuário ele pode modificá-la, tá? Ele pode customizar esse union para se adaptar às necessidades dele, tá? Então, como é que você modifica essa union? Com % union, que nós vamos ver daqui a pouco, né? São especificados também via %type quais campos da union, tá? Que vai guardar o atributo do não terminal utilizado para cada não terminal. Então, são especificados também via %type quais campos da union guardarão o atributo do não terminal, né? O qual, né? Quando eu falo qual, aqui eu estou me referindo ao atributo do não terminal, né? Então, o qual será utilizado quando esse não terminal for processado. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, guardar, né, para terminais, você pode guardar inteiros. Para não terminais, você pode guardar ponteiros, ou você pode guardar inteiros, dependendo do não terminal. Então, você tem essa flexibilidade de guardar tipos diferentes, já que você está tratando como union, tá? Mas normalmente a gente usa sempre o mesmo tipo, né? No caso, se você estiver construindo uma asa, né, uma árvore de sintaxe abstrata, você vai utilizar um campo do tipo ponteiro, né? Mas você pode também utilizar um campo do tipo string, né? Se você quiser guardar o código gerado em cada um dos não terminais, você guardar o trecho de código que aquele não terminal está gerando, né? Então a gente vai ver essas possibilidades de manipulação da union daqui a pouco. Então veja lá, ó, aqui a gente tem um exemplo, né? Exemplo 1.y. Aqui, entre % abre colchetes e % fecha colchetes, você tem um include aqui, include standard io.h, o int ylex, que é o protótipo da função ylex, que a função yparse chama, né? Então o analisador sintático ele é definido pela função yparse. A função yparse chama a função ylex, ok? E a yerror, que é chamada quando o analisador sintático detecta um erro, tá? Então, aqui você tem os % token, né, que definem os terminais, né? No caso, a gente só vai ter um tipo de terminal, só vai ter um símbolo terminal que vai ser integer, né? Então, esse % token integer, no arquivo de saída, exemplo 1.tab.h, vai gerar um define integer 258, né? Aqui você está definindo a associatividade dos operadores mais e menos, né? Que eles se associam à esquerda, tá? Isso daqui é para evitar ambiguidade, né? Então, o que acontece aqui? O Bison gera um parser no arquivo exemplo 1.tab.c. Então, o parser fica no exemplo 1.tab.c. O arquivo exemplo 1.tab.h, gerado também pelo Bison, né, deve ser incluído no arquivo exemplo 1.l. Ou seja, no exemplo 1.l eu tenho a especificação do meu analisador léxico. E nessa especificação eu incluo
o exemplo 1.tab.h, como mostra o próximo slide. O define integer gerado corresponde ao tag do token, que deve ser retornado quando o inteiro é encontrado. Esse tag do token ele é retornado na variável de retorno, né? Ele é retornado quando você dá return. Então, quando você dá return integer, tá? Você está retornando, na verdade, esse valor aqui, 258, ok? Na verdade, o retorno não é uma variável, né? É uma variável implícita aí, ok? Então, veja bem, ó, exemplo 1.l está incluindo aqui, ó, exemplo 1.tab.h, como eu falei para vocês, né? Então, esse arquivo, exemplo 1.tab.h, é o arquivo gerado pelo Bison, né? E esse arquivo, exemplo 1.tab.h, está sendo incluído aqui no exemplo 1.l. Então, veja que é por isso que primeiro você tem que rodar o Bison, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você estiver fazendo um makefile, é rodar o Bison primeiro. Por quê? Porque olha aqui, ó, o Bison, né, ele vai gerar dois arquivos, o y.tab.c e o y.tab.h, né? E o y.tab.h ele vai ser incluído no arquivo pascal.l. Então, se você não tiver rodado primeiro o Bison, você não vai ter esse arquivo aqui. Depois que você tem esse arquivo aqui, é que você pode rodar o flex, né, em pascal.l, porque pascal.l inclui y.tab.h. Tá certo? Bom, então aqui nós temos a especificação de um token, né? Que consiste de 1 ou mais dígitos de 0 a 9, né? Na variável yval, que é o atributo desse terminal aqui, ok? Eu vou guardar a conversão do ytext, que é o lexema desse terminal aqui, né? Para inteiro, né? Então, vou guardar aqui a conversão desse lexema para inteiro. E vou retornar integer, né? Quanto que vale integer? Vale 258, né? Quem gerou esse 258? Bison, né? Quando que ele gerou esse 258? Quando ele viu o percent token integer, tá certo? E aí, né, se for mais ou menos, né, como é um único caractere, você vai retornar asterisco ytext, ok? Se for white space, né, espaço em branco ou tabulação, você não faz nada, não retorna nada, simplesmente ignora, tá? E se for qualquer outro caractere, né, ponta, qualquer outro caractere que não seja esses caracteres aqui, ou espaço em branco, você vai dar um erro dizendo que você tem um caractere inválido. Né? E a função wrap retornando 1, como a gente já viu nas aulas anteriores sobre flex. Então veja que o token ele possui três campos, né? O tag, o rótulo do token, que é o valor retornado. Né? Então esse valor retornado aqui, o valor que você retorna no léxico, é o tag do token. Tá? O lexema está na variável ytext, ok? E o valor do token, que é o atributo do token, ele fica guardado em yval, ok? Então essa variável pode ser uma variável inteira ou uma variável do tipo union, né? Como discutido adiante, a gente vai falar sobre isso. No caso de tokens que consistem em um único caractere, né, não é necessário especificar tags para eles, né? Por quê? Porque o próprio caractere é a tag do token, né? O ASCII do caractere é a tag do token, né? No caso de caracteres individuais, ok? Então, asterisco ytext é o primeiro caractere da string ytext, tá certo? Ou se você quisesse colocar aqui ytext entre colchete 0, né? Ytext entre colchete 0 e asterisco ytext se referem a um caractere que é o primeiro caractere da string ytext. Como a gramática que define soma e subtração de números é ambígua, né? Vocês podem olhar aqui no próximo slide, né? Expressão mais expressão, expressão menos expressão. Isso aqui é uma gramática ambígua, né? Como essa gramática é ambígua, né? O que é uma gramática ambígua? É uma gramática que tem
duas possíveis árvores sintáticas para a mesma string, para o mesmo programa, ok? Por exemplo, 9 mais 5 menos 2, né? Você pode ter uma árvore sintática com a raiz mais ou uma árvore sintática com a raiz menos, né? Então, ela tem duas árvores sintáticas para a mesma cadeia, que no caso é 9 menos 5 mais 3, por exemplo, tá? Então, isso é uma gramática ambígua. Como é que você tira a ambiguidade? A ambiguidade, aqui no caso, ela é tirada especificando a associatividade dos operadores. Então, o operador mais e o operador menos, eles se associam à esquerda. Então, primeiro você vai fazer, se você tem, por exemplo, 9 mais 5 menos 3, primeiro você vai fazer 9 mais 5 e depois você vai fazer menos 3. Né? Então, as operações que estão à esquerda, elas são realizadas primeiro, né? Então, isso daí consegue tirar para você a ambiguidade da gramática. E como a gente sabe, na análise ascendente, a ambiguidade da gramática ela se reflete em conflitos do tipo de empilhamento-redução, né? Ou deslocamento-redução. Conflitos do tipo shift-reduce, ok? Então, o seu programa aqui, né, ele vai avaliar a expressão, ok? E vai imprimir, né, o valor dessa expressão. Então, $$ é programa, né? $1 é program. $$ é o atributo desse program aqui. $1 é o atributo desse program, ok? E $2 é o atributo de expression, tá? Então, quem você vai imprimir vai ser $2, ok? Se você tem uma expressão que consiste de um terminal, né? Nesse caso aqui, a expressão levando em inteiro. Inteiro é um terminal, certo? Integer é um terminal. Então, $$ é o atributo de expression e $1 é o atributo de inteiro. O atributo de inteiro, tá? Ele é colocado na variável y/y-val, né? Então, quando você reconhece, quando o léxico reconhece um token do tipo inteiro, ele coloca o valor desse inteiro na variável y/y-val. Olha aqui, ó. y/y-val recebe a toy y/y-text. Então, y/y-val guarda o atributo do terminal cujo tag é integer. Então, aqui no Bison, o tag integer se refere ao número inteiro, né? E o atributo desse número inteiro, ele é $1, ok? Então, o que eu vou fazer? O atributo de expression vai receber aqui $1, né? Então, por exemplo, se o meu inteiro é 5, expression, o atributo de expression vai ser 5, ok? Se eu tenho uma regra de produção do tipo expression mais expression, tá? O atributo dessa expressão aqui vai ser o atributo dessa expressão mais o atributo dessa expressão. O atributo dessa expressão aqui é $1. O atributo dessa expressão é $3. Então, $, que é o atributo dessa expressão, vai ser $1 mais $3. E a mesma coisa aqui, ok? Então, a segunda seção de uma especificação IA, que contém as regras de produção da gramática livre de contexto. Quais são as regras de produção? Expressão levando em inteiro, expressão levando em expressão mais expressão, ou expressão levando em expressão menos expressão, né? E cada regra contém uma ação semântica ou regra semântica associada àquela regra. Então, a regra expressão levando em inteiro, eu tenho a ação semântica, que é atributo da expressão recebe o atributo do terminal inteiro. O atributo do não terminal expressão recebe o atributo do terminal inteiro, ok? Se eu tenho a regra de produção expressão levando em expressão mais expressão, o atributo do não terminal expressão, que é a cabeça da regra de produção, vai receber o atributo de expressão, que é $1, que é esse símbolo expressão aqui mais à esquerda, mais o atributo da segunda expressão, que é esse símbolo expressão aqui, mais à direita aqui, que a gente chama de $3. Por que $3? Porque aqui é $1, aqui é $2, aqui é $3, né? Ok? Então, cada regra de produção tem uma ação semântica associada. E quando que essa ação semântica ela é realizada, né? Quando o analisador sintático faz a redução.
Então, quando expressão mais expressão é reduzido para expressão, essa regra aqui ela é executada. A gente diz que essa ação semântica aqui ela é disparada, tá? Ela é executada. Então, ela é executada sempre que acontece uma redução, né? Então, sempre que acontece uma redução, você tem o disparo de uma ação semântica ou de várias ações semânticas aí no caso. Então, aqui temos as regras de produção. Programa levando em programa expressão barra N, né? Programa levando em epsilon. Nota que aqui, ó, você tem aqui, ó, expressão pode ser inteiro, aí você tem aqui, ó, ou expressão pode ser expressão mais expressão, ou expressão pode ser expressão menos expressão, e ponto e vírgula porque acabaram as regras de expressão, né? Aqui em programa, o que você tem? Ó, programa leva em programa expressão barra N, né? Aí você tem a ação semântica associada a essa regra aqui, e aí você tem barra, e aí você já tem ponto e vírgula. Então, por que você tem barra e depois ponto e vírgula? Porque você tem uma regra também que está escondida aí, que é programa levando na cadeia vazia, tá? Porque senão, se o programa não levasse na cadeia vazia, você teria uma recursão infinita aqui, se você só tivesse essa regra, tá certo? Então, observe que o barra N é um token de nova linha e que as regras de produção são recursivas à esquerda, né? Recursão à esquerda, como vocês sabem, né, não é um problema para análise ascendente, tá? Após a regra programa leva em programa expressão, você tem ação semântica printf %d $2. Né? O que é $2? É o resultado final da expressão que você entrou pelo teclado. Tá? Então, por que $2? Ó? Esse aqui é $, esse é $1, esse é $2. Então, $2 é o atributo de expressão. Então, essa ação semântica diz que deve ser impresso o valor de $2. $2 é o atributo associado ao símbolo não terminal expression. Então, a sua regra de produção, né, você tem programa levando em program expression barra N, né? Esse é $, esse é $1, esse é $2 e esse é $3. Que são atributos associados aos símbolos, no caso aqui, $, é associado à cabeça da regra de produção, e $1, $2, $3 podem ser associados a terminais ou não terminais, tá? São atributos desses símbolos que podem ser terminais ou não terminais e que fazem parte da cauda da regra de produção, né? A gente às vezes chama dessa forma. Isso aqui é a cabeça da regra de produção e isso daqui é a cauda da regra de produção. Então, uma ação semântica pode imprimir ou manipular atributos, tá? No caso anterior, né, você estava somando, né, ou subtraindo os atributos ou copiando um atributo para o nó que é pai dele, no caso, né? Nó da árvore sintática que é pai dele. Os atributos do exemplo anterior são todos do tipo inteiro, né? Então, no exemplo anterior, concluímos que as produções de IAC são da forma não terminal, levando em tokens ou não terminais, seguidos de uma ação, né? Tokens ou não terminais, seguidos de outra ação, e assim por diante, tá? Tokens podem ser caracteres únicos que podem ser utilizados diretamente dentro de produções. Então, no caso, por exemplo, de tokens que são constituídos de um único caractere, como mais, menos, você pode colocá-los, entre aspas, diretamente na regra de produção, né? Então, aqui no caso, ó, veja, né, que você colocou o token aqui mais, né, entre aspas aqui. Por quê? Porque o seu léxico ele vai retornar o caractere mais. E esse caractere mais, né, o ASCII desse caractere mais vai casar com esse ASCII aqui que é mais, ok? Com esse símbolo aqui cujo o valor ASCII é o próprio mais, certo? Tokens nomeados precisam ser declarados diretamente na parte de declarações usando o %token, em nome do token. No caso do integer, né, você tem esse tipo de coisa, né? Aqui no caso integer, né, ele é um token nomeado, né? Esse token nomeado, ele foi nomeado onde? Ele foi nomeado com %token no exemplo 1.y. Então, ações semânticas manipulam atributos de símbolos não terminais ou terminais, né? Não só de não terminais, como também de terminais, tá?
A análise sintática do IAC é ascendente, é bottom-up, né? E aí você tem... Quando você vai classificar os atributos, você pode ter dois tipos de classes de atributos, né? Você pode ter os atributos herdados e você pode ter os atributos sintetizados. Então, o que é um atributo herdado? Um atributo herdado, como o próprio nome diz, é aquele que vai passar do pai para o filho, né? Então, ele é herdado quando o valor dele é definido a partir de um nó, que é seu pai, na árvore de sintaxe abstrata. Ou seja, né, como o próprio nome diz, é aquele que passa do pai para o filho. E um atributo sintetizado? Bom, o atributo é sintetizado quando o valor dele é definido a partir dos nós que são filhos deles na árvore de sintaxe abstrata. Então, a grosso modo, um atributo sintetizado é aquele que passa de filho para pai ou que é sintetizado a partir do atributo dos filhos do nó. Então, por exemplo, se você tem uma regra de produção que é factor, leva em abre parênteses, expressão, fecha parênteses, né? E a sua regra semântica é $, recebe $2, esse $, né, se refere a um atributo de factor. E esse atributo de factor é um atributo sintetizado. Sintetizado a partir de quem? A partir de $2. Ou seja, $2 está sendo enviado para $, $2 está sendo copiado em $. Então, $, é o atributo do pai. Factor é o pai, né? Como vocês podem ver aqui do lado, né? Factor é o pai, ok? E expression é o filho. Então, o atributo do filho, expression, né? Que é $2, está sendo copiado para o atributo do pai, que é $, né? Então, digamos que expression.val, né? O atributo aqui a gente está falando que é o valor, né? Ponto val. Então, o atributo de expression está sendo definido como expression.val e expression.val vale x. Quando você faz $, recebe $2, o que você está fazendo? Você está fazendo com que factor.val também valha x. Então, você está passando o valor do filho para o pai, né? Quando você passa do filho para o pai, você está sintetizando um atributo, né? O atributo do pai ele passa a ser um atributo sintetizado, porque ele é sintetizado, ele é criado a partir do valor dos atributos do filho, né? Então, por exemplo, se você pegar outro exemplo aqui, por exemplo, esse atributo aqui, $, de expression, né? Então, aqui, ó, $, né, é um atributo de expression. Esse atributo de expression aqui é criado a partir do atributo dessa expressão e dessa expressão. Como? Né? $, vai ser $1 mais $3. Então, $, né, que é esse atributo de expression aqui, é um atributo que? Sintetizado, né? Porque ele é sintetizado a partir dos nós filhos dessa expressão aqui, né? Desse não terminal aqui. Então, as ações semânticas elas podem se referir a valores dos atributos sintetizados de terminais e não terminais numa determinada produção. Ok? $, se refere ao valor do atributo de x, e y1, y2, y3 e yn podem ser terminais ou não terminais, e $i, né, onde i vale 1, 2, 3 até n, se refere ao atributo, ao valor do atributo de yi. Ok? E yi ele pode ser terminal ou não terminal. Definindo níveis de precedência de operadores e associatividade à direita ou à esquerda dos mesmos, né, nós podemos criar desambiguição para gramáticas ambíguas no IAC. Né? Por exemplo, essa gramática aqui, ó, E leva em E mais E, ou E menos E, ou E vezes E, ou E dividido por E, ou E entre parênteses, ou menos E, ou num, ela é uma gramática altamente ambígua, né? Porque você pode ter duas árvores sintáticas, né, para a mesma expressão, como a gente discutiu anteriormente. Né? Para você poder criar desambiguição, você tem que especificar a associatividade dos operadores. Né? Então, por exemplo, o mais e o menos, né, eles são associativos à esquerda. O vezes e o dividir também são associativos à esquerda. Né? E
O minus, né, que é o menos unário, ok? Ele é associativo à direita. Outra coisa que você tem que fazer é especificar a precedência. Ou seja, asterisco e barra, né, vezes e divisão, elas têm que ter precedência sobre adição e subtração. E como é que você faz isso? Com % PREC. Né? Então, % PREC, asterisco e barra, né? Você diz que vezes e divisão elas têm precedência sobre operações de adição e subtração. Então, na terceira seção aí do arquivo Bison, você vai definir aí funções auxiliares, como a função y_error, né? Se ela não estiver definida, você define, né? E essa função ela é chamada em caso de erro sintático. Você pode, se o main não tiver um arquivo separado, você pode defini-lo, definir a função main aqui na terceira seção do arquivo Bison, né? Então a função main aqui no caso está chamando a YYParse. A função YYParse é a função, né, que faz a análise sintática, né? Ou seja, é a função que chama o analisador sintático, ok? Então quando você chama YYParse, você começa a análise sintática do programa do usuário. E a função YYParse, por sua vez, internamente, né, ou seja, dentro dela, né, no interno dela, ela vai chamar a função YYLex sempre que ela quiser um novo token. Ou seja, né, a função YYLex seria o getToken, ok? Seria a função que pega um novo token aí. Então, nós vamos mostrar agora, né, o exemplo 1 desse slide aqui, dessa aula. E nós vamos montar um analisador aí para expressões contendo adição e subtração de números inteiros, ok? O diretório que contém o exemplo que eu mostrei na aula de hoje é o diretório compilab cap2 exemplo 1. Né? Nesse diretório aqui, vocês podem ver que tem exemplo1.l, exemplo1.y e teste.txt. Se você der uma hora aqui, exemplo 1.l, você pode ver, né, o que tem nesse arquivo. Né? Basicamente, tem o include do exemplo 1.tab.h, né? O protótipo da função YYError aqui, né? E o restante que a gente viu na aula, né? Se você der uma hora aqui no exemplo 1.y, né? Você vai ver o exemplo da aula, ok? E aqui eu estou chamando YYParse, mas eu não estou passando YYIn, né? Não estou setando a variável YYIn, né? Então a expressão você vai digitar pelo teclado mesmo, ok? Você não vai entrar ela no arquivo, né? Se você der uma olhada aqui no arquivo, a gente tem uma expressão, mas a gente não vai estar utilizando esse arquivo aqui para fazer o teste, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser rodar o Bison com a opção "-d". Né? Então, Bison "-d", exemplo 1.y. Então, ele gerou aqui o exemplo 1.tab.c e o exemplo 1.tab.h. Ok? Aí, você vai rodar o flex exemplo 1.l. Ele vai gerar para você o lex.y.c, ok? Aí você vai compilar esses dois arquivos, né? Então gcc -c -g, -c para gerar o ponto .o, -g para incluir informação de debug. Exemplo 1.tab.c. Está compilando aí, né? gcc -c -g, exemplo, não, lex.y.c.
Então ele gerou aí dois pontos O's aí, né? Exemplo 1.A.O, lex.y.O, ok? Agora eu vou linkar esses dois arquivos .os aí, né? gcc -o de output, vamos chamar de myconf, exemplo 1.tab.o, lex.y.o. Então ele gerou aqui um myconf.exe, ok? Vamos executar agora o myconf.exe. Então myconf. O nome do executável poderia ser qualquer coisa, tá? Eu coloquei aqui myconf, mas poderia ser qualquer coisa. Então vamos lá, vamos executar. Não tem arquivo de entrada, então a expressão digita pelo teclado. Então 2 mais 3 menos 5 dá 0, né? 22 mais 44 menos 55 dá 11. Vou fazer mais uma conta aqui. 33 mais 44 menos 88 dá menos 11, né? E para terminar, você dá um Ctrl C, que ele termina para você o problema, ok? Então, foi isso daí, pessoal.